Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando as nossas vidas. Hoje nós vamos para o segundo dia dessa semana 3, né? Já estamos na terceira semana desse ano de 2024, seguindo aí a semana 3, né? Hoje, dia 2 dessa semana, dia 16 de janeiro de 2024, nós vamos voltar para o livro de Gênesis, onde a gente vai ficar durante toda essa semana e acho que a próxima também. Nós terminamos ontem o livro de Jó, tremendo e maravilhoso aprender com esse livro, com essa história, né, desse homem. E agora a gente vai voltar para um homem tão inspirador quanto Jó, que é Abrão, né? Nós vamos ver esse homem que se torna depois Abraão e tem essa promessa de Deus sendo desenvolvida na palavra aqui a partir desse capítulo. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, 13, 14 e 15 nós vamos ler hoje, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Capítulo 12 então fala desse chamado, dessa palavra, né, que é liberada por Deus na vida de Abrão, para que ele saia então de Harã e vá para a terra de Canaã, que na verdade ele não sabia que era a terra de Canaã. O Senhor só pede para que ele vá para uma terra que ele vai mostrar, e no caminho então o Senhor vai direcionando a vida de Abrão, né? Ele chega no Egito, ele chega em Canaã, Canaã passa por um período de fome muito rigorosa, e eles então vão para o Egito, a primeira vez que então Abrão se torna um morador do Egito, mas rapidamente ele é expulso pelo próprio faraó por causa do problema que ele causou em falar que Sarai era sua irmã e não sua mulher. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro.
Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 13 fala desse momento, né, em que os pastores, né, as pessoas, os empregados de Ló e Abraão, começaram a brigar, começaram a ter desavenças por causa do volume de rebanhos que precisavam comer, que precisavam beber água, e eles não tinham a quantidade suficiente ali no mesmo acampamento. E eles então se separam. No momento em que Ló vai em direção à cidade de Sodoma, no Vale do Jordão ali, Abraão então continua ali em Canaã, e o Senhor então volta a falar com ele depois dessa separação, e o Senhor pede para ele olhar tanto para o norte quanto para o sul, leste e oeste, porque aquela terra que ele estava vendo, tanto nos 4 cantos que ele estava olhando, seria dado à sua descendência. Promessa reiterada, né? Promessa reavivada nesse momento para Abrão, ok? Gente, percebendo que nós temos períodos se passando aqui, tá? Esses acontecimentos não são de um dia para o outro, de uma semana para outra, não. Isso aqui nós temos anos entre uma coisa e outra, tá? Meses se passam entre uma situação e outra. Um período histórico passa entre uma situação e outra. Então, às vezes a gente lê e como o texto ele tá corrido, né? Dá a impressão que uma coisa aconteceu na segunda, a outra já aconteceu na quarta e a outra aconteceu no domingo. E não, nós temos meses e anos se passando aqui entre uma história e outra, tá bom? Entre um acontecimento e outro. Capítulo 14. Abrão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Zinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzuins em An, os Emins em Savê e Criataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar.
Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Capítulo 14 fala desse socorro, né, que Abraão dá a Ló, quando ele sofre essa prisão, ele se torna um prisioneiro de guerra nas mãos dos inimigos ali da sua região, né? E Abrão então vai com 318 homens, luta com eles durante a noite em grupos, né? Uma estratégia de guerra é armado ali por Abrão, e o Senhor dá vitória para ele sobre todos esses inimigos, e ele recupera tudo, todos os bens, mais Ló e tudo que eles tinham, né? Ele saiu vitorioso dessa guerra contra os inimigos ali de Sodoma e Gomorra. E então aparece esse personagem que ele se torna tão emblemático em toda a palavra de Deus, porque ele praticamente só aparece aqui, e ele vai ser relatado novamente lá no livro de Hebreus. Quando a gente estiver no finalzinho do ano, a gente vai ouvir de novo falar de Melquisedeque. Então te aconselho a meditar nessa palavra, a estudar um pouquinho mais sobre quem foi Melquisedeque. Realmente tem aí várias versões, né, de entendimento sobre quem pode ser esse homem, esse sacerdote do Deus Altíssimo, que era rei de Salém, né, que a gente acredita que seja Jerusalém, mas que naquela época se chamava só Salém. E esse Melquisedeque, eles falam de uma tipologia do próprio Cristo, porque ele dá pão e vinho para Abraão, né? A primeira Santa Ceia é celebrada aqui no Gênesis capítulo 14. Isso se já não tinha esse costume nessa época antes disso, ok? Vamos continuar? Então o último capítulo é o capítulo 15, né, hoje, que é o nosso último texto. Vamos lá. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu
e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então, capítulo 15, nós temos o Senhor reiterando, né, essa promessa com Abraão sobre a sua descendência, sobre o filho que ele teria, e que desse filho ele teria uma grande nação. E toda essa nação seria abençoada pelo próprio Deus, mas eles teriam um período de escravidão. O texto é claro em dizer para nós sobre o que aconteceria aos filhos de Abraão, que na verdade a gente sabe que foram as 12 tribos de Israel. Ai, que vontade de espirrar, perdão, gente. E que ficaram escravizados no Egito. A gente vai chegar nesse texto logo, logo, e a gente vai ver lá em Êxodo o que acontece, que é o cumprimento dessa promessa, dessa palavra que o Senhor faz a Abraão nesses capítulos aqui, nesses versículos do capítulo 15, ok? Então, terminamos aqui nossa leitura. Eu queria que você aproveitasse, né, para meditar realmente nesse texto. Eu falo que Gênesis é o início de tudo em todos os sentidos. Você quer entender a Bíblia toda, você precisa entender o livro de Gênesis. Você precisa compreender o que Deus está falando em Gênesis. Você precisa compreender os textos, não no sentido teológico, mas no sentido da história, do que Deus está contando para nós nesses relatos. Conhecendo isso, com certeza o Senhor vai dar muito mais entendimento para você no restante da Bíblia durante o ano, ok? Lembrando também que se você quer estudar um pouquinho mais esses textos, nós temos um estudo específico que a gente começou o ano passado, dentro do livro de Gênesis, e a gente esmiuçou, literalmente. São aulas de uma média de 1h30, só dentro do livro de Gênesis. Então a gente faz realmente um apanhado de todos os detalhes, de todas as questões que estão embutidas nesse texto, não só desse, mas de todo o livro de Gênesis, e eu te aconselharia aí a dar uma olhadinha lá, se você puder assistir um dia, né, um vídeo cada dia da semana, não sei, em algum tempo aí que você tiver livre, que você possa estudar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer muita revelação e muito discernimento ao teu coração a respeito desses textos. Amém? Amanhã a gente continua aqui, amanhã a gente vai do 16 até o 18 e assim sucessivamente durante essa semana, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.